Fotossíntese. As árvores se dividem em três partes: tronco, raízes e copa. O tronco tem a finalidade de sustentar a copa, que é formada pelos galhos e folhas. As raízes, além de sustentar a árvore no chão, retiram a água e nutrientes do solo. No reino vegetal, existem plantas com as folhas dos mais variados tipos e dos mais variados nomes. O nome que caracteriza o tipo de folha depende de sua forma como um todo. Alguns dos tipos mais comuns de folha e seus respectivos nomes são mostrados agora. A folha lanceolada tem esse nome porque lembra a ponta de uma lança. A folha ovada tem a forma parecida com a de um ovo, enquanto a folha palmada lembra a palma da mão. O impê amarelo, por exemplo, tem a folha digitada, que lembra os dedos da mão. A água que vem dos pelos absorventes das raízes sobe pela madeira do tronco e chega às folhas na forma de seiva bruta ou seiva ascendente. Seiva é um líquido formado de água e nutrientes necessários para a alimentação das plantas e ocorre nas árvores, da mesma forma que o sangue corre em nosso corpo. As folhas possuem orifícios muito pequenos, chamados de estomatos. Só podem ser observados com aparelhos próprios, como o microscópio. O ar entra nas folhas através do estomatos. O gás carbônico existente no ar mistura-se com a água e, na presença da luz do sol e da clorofila, transforma-se numa mistura açucarada, ou seja, açúcar, que se chama seiva elaborada ou seiva descendente. Clorofila é uma substância existente nas plantas, responsável pela cor verde dos vegetais. A seiva elaborada, ou açúcar, sai das folhas, desce pelos galhos e troncos e chega às raízes, alimentando nessa caminhada todas as partes vivas das plantas. Conforme vimos, o gás carbônico e a água precisam da luz do sol para que possam ser transformados em açúcar, e a clorofila utiliza essa luz solar. As folhas, além de produzir a mistura açucarada, ainda soltam o oxigênio, como também já aprendemos. A esse processo de as folhas utilizarem a luz solar para a fabricação de açúcar e oxigênio, partindo da água e do gás carbônico, damos o nome de fotossíntese. O início da descoberta da fotossíntese ocorreu há 200 anos, mais ou menos. Dizemos início porque muitas coisas sobre a fotossíntese ainda serão descobertas. Antigamente, quando esse fenômeno da natureza era desconhecido, todo mundo sabia que se um animal ou pessoa fosse colocado muito tempo no lugar onde não entrasse ar, iria pouco a pouco viciando o ar com a respiração, acabando por morrer sufocado. Naquela época, não sabia explicar as razões disso, porque os gases existentes no ar eram desconhecidos. Com o progresso da ciência, o oxigênio, que é um dos gases existentes no ar, foi descoberto em 1774 por um cientista inglês. E então foi entrada a causa de um homem ou animal morrer sufocado. Foi descoberto que os animais e pessoas respiram, consomem oxigênio, que é responsável pela vida, e soltam gás carbônico, que sufoca. Foi também comprovada que as plantas verdes fazem exatamente ao contrário, pois, através da fotossíntese, consomem o gás carbônico e soltam o oxigênio, necessário para a purificação do ar viciado por homens e animais. Foi comprovado ainda que somente as partes verdes das plantas eram capazes de purificar o ar, desde que estivessem recebendo luz intensa. As experiências mostraram que as flores e das mais partes não verdes das plantas, bem como as folhas verdes mantidas na escuridão, em vez de soltarem oxigênio, faziam o contrário, isto é, consumiam oxigênio como fazem as pessoas e os animais.